Liberdade de consciência em matéria da religião, por John Cotton. Escrituras e razões escritas há muito tempo por uma testemunha de Cristo, prisioneiro, próximo em Newgate contra a perseguição por causa de consciência, e enviada há algum tempo ao seu Corton, por um amigo desejando ser instruído, e se a perseguição por consciência não é contra a doutrina de Cristo, as Escrituras e as razões são estas que foram alegadas contra a perseguição. Primeiro, porque Cristo ordena que o joio e o trigo, que alguns entendem serem os que andam na verdade e os que andam na mentira, sejam deixados sozinhos no mundo e não escolhidos até a colheita, que é o fim do mundo. Mateus capítulo 3, versículo 30 ao 38. Segundo, porque Cristo ordena em Mateus capítulo 15, versículo 14, que aqueles que são cegos, como alguns interpretam, conduzidos na religião falsa e se ofendem com ele por ensinar a religião verdadeira, devem ser deixados em paz, referindo-se à sua punição, à queda na vida. Terceiro, porque Cristo repreende seus discípulos, Lucas capítulo 9, versículo 54, que teriam descido do fogo do céu para devorar os samaritanos que não receberam. Nestas palavras, vós não sabeis que de o Espírito sois. O Filho não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Quarto ponto, porque Paulo, o apóstolo de nosso Senhor, ensina em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 24, que o servo do Senhor não deve contender, mas deve ser gentil com todos os homens, sofrendo os homens maus, instruindo-os com mansidão, os que são contrários, provando se Deus a qualquer momento lhe dará arrependimento para que reconheçam a verdade e venham a se emendar do laço do diabo. Quinto ponto, de acordo com esses mandamentos, os santos profetas predisseram que quando a lei de Moisés cessasse e o reino de Cristo fosse estabelecido, Isaías 2:4, Miqueias capítulo 4, versículo 3 ao 4, que eles deveriam quebrar suas espadas em enxadas e suas lanças em foice, e Isaías capítulo 11, verso 9. Então ninguém machucará ou destruirá em todos os porque eles vêm buscar os fiéis que são os procurados, os ímpios que são os sitiantes, os fiéis que são sitiados. Montanhas de minha santidade, e quando ele veio mesmo, ele ensinou e pregou como antes, e assim fizeram seus discípulos depois dele, pois as armas de sua guerra não são carnais, diz o apóstolo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E ele acusa seus discípulos diretamente, que seus discípulos deveriam estar tão longe de perseguir aqueles que não deveriam ser de sua religião, que quando fossem perseguidos deveriam orar. Mateus 5. Quando fossem amaldiçoados, deviam abençoar. E a razão parece ser porque aqueles que agora são joio podem no futuro se tornar trigo. Aqueles que agora estão cegos podem ver no futuro. Aqueles que agora resistem a eles podem no futuro recebê-lo. Aqueles que agora estão no laço do diabo pela adversidade da verdade podem vir a se arrepender. Aqueles que agora são perseguidores e blasfemam, como Paulo foi, podem com o tempo se tornar fiéis como ele. Aqueles que são idólatras como os coríntios uma vez foram. 1 Coríntios 6, 9. Podem no futuro se tornarem verdadeiros adoradores como eles, e aqueles que agora não são povo de Deus nem estão sobre misericórdia, como os santos às vezes eram. 1 Pedro 2:20. Podem doravante tornar-se o povo de Deus e obter misericórdia como eles. Alguns não vêm até a segunda hora. Mateus 10:16. Se aqueles que não vêm até a última hora devem ser destruídos porque não vêm na primeira hora. Então eles nunca devem vir, mas devem ser impedidos. Assim, para o argumento das Escrituras. Porque esta perseguição por causa de consciência é contra a profissão e práticas de príncipes famosos. Primeiro, você pode considerar o discurso do rei James em seu discurso de majestade ao parlamento em 1609. Ele diz: é uma regra segura na divindade que Deus nunca goste de plantar sua igreja pela violência e derramamento de sangue. E na apologia de Sua Alteza, página 4, falando de tais papistas que fizeram um juramento assim:
tendo boas provas de que não pretendiam persegui-los por causa da consciência, mas apenas desejava ser garantido por desobediência civil, que por causa da consciência eles são obrigados a realizar. E a página 60, falando de Blackman, o arqui-sacerdote, disse Sua Majestade: nunca foi minha intenção lançar nada à acusação do referido arqui-sacerdote, como nunca fiz a ninguém por causa de consciência. E em sua exposição de Alteza na Revelação 20, impressão em 1588 e depois de 1603, Sua Majestade escreve assim: em sexto lugar, o cerco dos santos e o cerco da cidade amada declaram-nos uma certa nota de uma falsa igreja como perseguição. Em segundo lugar, o ditado de Estevão, rei da Polônia: eu sou um rei de homens, não de consciências, um comandante de corpos, não de almas. Assim, o rei da Boêmia escreve assim: e apesar do sucesso dos últimos tempos, em que diversas opiniões foram elaboradas sobre o assunto da religião, pode-se discernir claramente com os olhos e como se tocasse com o dedo que de acordo com a veracidade das Sagradas Escrituras e uma máxima até agora dita e mantida pelos antigos doutores da Igreja, que a consciência dos homens não deve de forma alguma ser violentada, incitada ou constrangida, e sempre que os homens tentaram qualquer coisa por este curso violento, seja abertamente ou por meios secretos, a questão foi perniciosa e a causa de grandes e maravilhosas inovações nos principais e mais poderosos reinos e países de toda a cristandade. E mais, Sua Majestade diz, para que mais uma vez professamos diante de Deus e do mundo inteiro, de que, agora em diante, estamos firmemente resolvidos em não perseguir ou molestar, ou permitir que seja perseguido ou molestado qualquer pessoa que, por questão de religião, não apenas que professam ser da Igreja Romana, nem os incomodar ou perturbá-los no exercício de sua religião, para que eles vivam em conformidade com as leis do Estado, e etc. Para a prática disso, onde há perseguição por causa de consciência, exceto na Inglaterra, e onde o papado reina, e não em todos os lugares, como aparece na França, Polônia e em outros lugares, não é praticado entre os pagãos que não reconhecem o verdadeiro Deus, como os turcos, persas e outros. Terceiro, porque a perseguição por causa de consciência é condenada por escritores antigos e posteriores, sim, até mesmo pelos próprios papistas. Hilário contra Alcécio diz assim: a igreja cristã não persegue, mas é perseguida, e lamentável é ver a grande loucura destes tempos e suspirar pela opinião tola deste mundo, em que os homens pensam com ajuda humana para ajudar a Deus, e nem poupam o poder humano mundanos para empreender a defesa da igreja cristã. Pergunto a vocês, bispos, que ajuda usaram os apóstolos na pregação do Evangelho, com a ajuda de que pode eles pregaram a Cristo e converteram os pagãos de sua idolatria a Deus, quando estavam nas prisões e acorrentados, louvavam e davam graças a Deus por quaisquer dignidades, graça e favores recebidos no tribunal? Ou você acha que Paulo andou com atendentes régios ou autoridade real para reunir e estabelecer a Igreja de Cristo? Buscou proteção de Nero ou Vespasiano? Os apóstolos trabalhavam com as próprias mãos para seu próprio sustento, viajando por terra e água de cidade em cidade para pregar a Cristo. Sim, quanto mais eles eram proibidos, mais eles ensinavam e pregavam a Cristo. Mas agora, infelizmente, a ajuda humana deve ajudar e proteger a fé. O mesmo contra os arianos. A igreja que anteriormente suportado miséria e prisão era reconhecida como a igreja verdadeira. Agora aterroriza os outros com prisão, banimento e miséria. E se gaba que ela é altamente estimada pelo mundo, quando, como a verdadeira igreja, não pode deixar de ser odiada pela mesma. Tertuliano concorda tanto com a razão natural humana quanto com a equidade natural, que todo homem adore a Deus sem ser compelido e acredite no que quiser. Por isso não prejudica nem beneficia a ninguém. A religião e a crença do homem
Nem convém a nenhuma religião obrigar outro a ser de sua religião, que voluntariamente e livremente deve ser abraçada, e não por constrangimento, pois tanto quanto as oferendas eram exigidas daqueles que ofereciam livremente e de boa vontade, e não do contrário. Em Jeremias, capítulo 4, a heresia deve ser cortada com a espada do Espírito. Vamos atingir com as flechas do Espírito todos os filhos e discípulos de hereges enganados. Isto é, com o testemunho das Sagradas Escrituras, a matança dos hereges é pela palavra de Deus. Sobre 1 Coríntios capítulo 3, ninguém tem poder para fazer ou dar leis aos cristãos, por meio das quais vincular suas consciências, pois voluntariamente e livremente, não compelidos com o desejo pronto e uma mente alegre, aqueles que vierem devem correr para Cristo. Lutero, em seu livro do Magistrado Civil, diz: as leis do governo do magistrado civil não se estendem além do corpo ou dos bens e ao que é externo, pois sobre a alma Deus não permitirá que ninguém governe, somente Ele mesmo, mas vai governar lá. Portanto, quem quer que se comprometa a dar leis às almas e consciências dos homens, ele usurpa este próprio governo que pertence a Deus. Portanto, em 1 Reis, capítulo 5, da construção do templo, não se ouviu nenhum achado de ferro para significar que Cristo terá em sua igreja um povo livre e disposto, não compelido e constrangido por leis e estatutos. Mais uma vez, ele diz sobre Lucas capítulo 22, não é a verdadeira igreja católica que é defendida pelo braço secular ou poder humano, mas a igreja falsa e fingida, que embora carregue o nome de uma igreja, ainda nega seu poder. Novamente sobre o Salmo 17, ele diz, pois a verdadeira igreja de Cristo não conhece os branimentos seculares que os bispos hoje em dia usam principalmente. Novamente, em domingo, primeira postagem, ele diz, não sejam os cristãos ordenados, mas exortados, pois aquele que voluntariamente não faz aquilo a quem é amigável e exortado, não é cristão. Portanto, aquele que compelem e aqueles que não desejam, mostram assim que não são pregadores cristãos, mas líderes mundanos. Novamente, em 1 Pedro capítulo 3, ele diz, se o magistrado civil me ordenar assim, eu devo responder a ele dessa maneira. Senhor, olhe para seu governo mundano ou civil. Seu poder não se estende ao ponto de comandar qualquer coisa no reino de Deus. Portanto, aqui não posso ouvi-lo, pois se você não pode suportar que alguém usurpe autoridade, onde você tem que ordenar, como você acha que Deus deveria permitir que você o expulsasse de seu assento e se sentasse nele? Por fim, os papistas, os inventores da perseguição, em um livro perverso dele, expõem no rei James seu reinado assim. Além disso, o meio que Deus Todo-Poderoso designou seus oficiais para usar na conversão de reinos e nações e pessoas foi humildade, paciência, caridade, dizendo, eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos, Mateus 10:16. Ele não disse, eis que eu vos envio como lobos entre ovelhas, para matar, aprisionar, despojar e devorar aqueles a quem foram enviados. Novamente, no versículo 17, ele diz, aqueles a quem eu vos enviar, vos entregarão aos conselhos e nas suas sinagogas vos açoitarão, e a presidentes e reis sereis conduzidos por minha causa. Ele não diz, aqueles que o enviar entregarão o povo aos conselhos, e o colocará nas prisões, e os conduzirá aos presidentes e aos assentos do tribunal, e tornará sua religião crime e traição. Novamente, ele diz no versículo 32, quando entrardes numa casa, saudai-vos, dizendo, a paz esteja com esta casa. Ele não diz que você deve enviar perseguidores para saquear ou estragar a casa. Novamente ele diz em João 10, o bom pastor dá vida às suas ovelhas, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele não diz, o ladrão dá a vida por suas ovelhas, e o bom pastor não vem senão para matar, roubar e destruir. Para que nos calemos, nossos próprios adversários falam por nós, ou melhor, pela verdade, mas objeta-se que seria um prejuízo para a comunidade permitir a liberdade de consciência. Nós respondemos, não há prejuízo para a comunidade se a liberdade de consciência fosse concedida a tais que temem a Deus de fato, como é ou será feito.
Abraão permaneceu entre os cananeus por muito tempo, mas ao contrário a eles em matéria de religião. Gênesis capítulo 13, versículo 7 e Gênesis capítulo 16, versículo 13. Novamente ele peregrinou em Gerar, e o rei Abimeleque lhe deu permissão para permanecer em sua terra. Gênesis 20, verso 21 ao 22. Isaac morou na mesma terra, porém contrária em religião. Gênesis 26. Jacó viveu 20 anos em uma casa com seu tio Labão, mas diferia em religião. Gênesis 31. O povo de Israel estava há cerca de 430 anos naquela infame terra do Egito. E depois de 70 anos na Babilônia, todo o tempo eles diferiam na religião daquele estado. Êxodo 2 e 2 Crônicas 36.